Fala consciência, tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje vamos falar sobre as experiências fora do corpo. Você já parou para pensar que se você dorme 8 horas por dia, você vai desperdiçar 1/3 da sua vida sem fazer nada, dormindo? E se bobear ainda reclamando que está sem tempo para fazer tudo o que precisa? Mas antes de aprofundar nessas questões, eu já peço para você curtir o vídeo e se inscrever no canal se você tem interesse por experiências de quase morte, expansão da consciência e conscienciologia. Então, como eu tinha colocado, se você reclama da falta de tempo e que você gostaria de fazer algo mais produtivo da sua vida, pensa bem, não seria mais inteligente aproveitar esse 1/3 de sono para produzir, para crescer e para fazer algo de mais significativo? Aí é que entra as experiências fora do corpo, que é um fenômeno que também é conhecido como projeção consciente, viagem astral, desdobramento, arrebatamento, projeção espiritual, projeção astral e assim por diante. Então é um fenômeno tão antigo quanto a própria humanidade. E esse fenômeno ocorre basicamente quando nós estamos dormindo. Então dormir é basicamente um sinônimo de você sair fora do seu corpo. Nós da projeciologia, que é a ciência que estuda a experiência fora do corpo, admitimos que todas as pessoas saem do corpo, todos os dias, todas as noites, enquanto dormem. Basicamente sem exceção. Inclusive animais saem do corpo quando estão dormindo. Então é um fenômeno de caráter universal, acontece com todo mundo. Então você sim é uma consciência que sai do seu corpo. A questão é que isso é feito sem lucidez. Isso é feito de forma instintiva, sem nenhuma capacidade de ação. Então, em muitos casos, as pessoas ficam basicamente boiando, flutuando acima do próprio corpo, sem fazer absolutamente nada a respeito. Nós chamamos essa ação de efeito beliche. Então é um nome interessante, porque justamente a pessoa fica deitada, o corpo físico humano fica deitado, e acima dela fica a réplica, ou fica o psicossoma, também chamado como corpo astral, perispírito, corpo espiritual e assim por diante. Então fica essa réplica ali, dormindo sem fazer absolutamente nada, o que lembraria ali aquelas camas beliche de 2 andares. Agora, em certo estágio da evolução da consciência, o que ela começa a buscar é justamente o quê? Ser mais produtivo e otimizar a sua existência, otimizar a sua evolução, acelerar a sua evolução. Então é comum as pessoas começarem a querer aproveitar também esse tempo. Ah, eu vou ter que trabalhar enquanto durmo? Não é trabalhar. É você se descobrir, é você ter experiências positivas. Agora veja, o seu corpo ele não vai acordar cansado. O seu corpo ele vai continuar descansando, ele vai continuar se revitalizando ali enquanto ele está deitado. Então o seu corpo continua descansando e se reajustando. A sua consciência não precisa ficar da mesma forma paralisada, estagnada, nada disso. O fato de você ficar perto do corpo não vai fazer com que ele se restabeleça melhor ou mais rápido. Não tem nada disso. Você pode usar a sua consciência para visitar outros locais, encontrar pessoas, aquisição de conteúdos, de informações e assim por diante. Então você tem uma gama de oportunidades para você realizar e quando você voltar para ele, você vai estar descansado, um corpo renovado e vai poder então ter um dia normal. Quem passa ou quem já passou por experiências fora do corpo sabe que é justamente o contrário. Você não acorda mais cansado. Você acorda muito mais ativo, com muito mais vigor, com muito mais energia. A sua vitalidade é outra. Quando você tem uma experiência fora do corpo significativa, o dia posterior é maravilhoso. Às vezes vale por uma semana inteira. Que você não teve uma semana inteira de bem-estar, de atividade, de motivação, você tem no dia posterior a experiência fora do corpo. Agora, eu estou falando de experiência fora do corpo, isso tem relação total com as experiências de quase morte. Por quê? Porque uma experiência de quase morte, veja bem, é exatamente uma experiência fora do corpo. A diferença na natureza desses fenômenos é que a QM é forçada, que ela é drástica, que ela coloca o seu corpo físico à prova e você tem até risco de vida. Então é um fenômeno muito drástico. Já na experiência fora do corpo, não tem perigo nenhum, não tem efeito colateral nenhum, você não corre risco nenhum de morrer. E a experiência fora do corpo, quando induzida, tem os mesmos benefícios, mas a pessoa tem mais controle do processo. Ela que decide o dia que ela vai fazer, como ela vai fazer e até mesmo o alcance que ela pode ter durante a experiência.
Geralmente na EQM a pessoa ela é mais espectadora, as coisas vão acontecendo, ela vai meio que de carona vendo tudo aquilo sem programar ou sem organizar nada. É basicamente um espectador. Já na experiência fora do corpo autoinduzida, você pode ser o agente que decide aonde você vai, o que você quer ver, o que você quer entender, as pessoas que você vai encontrar. Então a pessoa está numa posição muito mais ativa, muito mais madura, muito mais evoluída do que no processo da EQM como um todo. E nós estimamos que pouco mais de 1% da população tem pelo menos uma experiência fora do corpo lúcida ao longo da sua vida. Então são muito poucas pessoas tirando EQM, tá? Esse dado são para pessoas que têm esse fenômeno de forma espontânea e natural, ou mesmo que ela provocou pela vontade própria. Então, se você teve um sonho que foi interessante, que foi legal, mas que não foi de fato uma comprovação da vida após a morte, não é ainda uma projeção lúcida, onde você pode, entre aspas, bater o martelo e dizer: olha, eu comprovei que existe vida após a morte, eu saí do corpo. Se ainda tem dúvida se foi algo meio vago, se foi um sonho mais ou menos lógico, ainda não é suficiente. Então, esse pouco mais de 1% tem a mesma impressão de que alguém que passou por uma EQM. Ela olha e fala: não, eu sei que existe a vida após a morte, eu vi isso, eu vi aquilo, eu até vi meu próprio corpo. Olha um ponto interessante também para se observar. Muitas pessoas que passaram pela EQM dizem: nossa, tive uma experiência tão boa, tão positiva, e eu não vejo a hora de passar aqui, de descartar esse corpo, de morrer ou de falecer, né, de até desencarnar, como se diz, para voltar para aquele local, para voltar para aquelas pessoas, para rever tudo aquilo que ela viveu, tudo aquilo que ela sentiu. Então a pessoa espera até, não com ansiedade, mas ela tem aquela pontinha de vontade de voltar para ter aquela experiência, mas apenas esperando que a morte aconteça. A pessoa não sabe ainda que existe a experiência fora do corpo. Você não precisa esperar a morte para voltar para aquele local bacana que você foi, para ter essas experiências maravilhosas que às vezes a pessoa passou durante a EQM. Você pode ter isso hoje ou na próxima vez que você for dormir. Você pode replicar isso de novo. Você pode ter experiências tão ou até mais significativas que a que você passou. Então, sair do corpo é difícil? Não. Todo mundo sai ao dormir. Já ter lucidez fora do corpo é um pouco mais trabalhoso. Agora, é um fenômeno de caráter universal. Independe da cor, da raça, do credo, da idade e de outros fatores assim. Muitas pessoas têm experiências fora do corpo espontâneas e a princípio qualquer um pode patrocinar isso para si mesmo com aplicação de técnica, com persistência e com insistência. Algumas pessoas conseguem ter experiências completas na primeira tentativa, no primeiro dia. Outras vão demorar uma semana, outras um mês. Algumas mais travadas talvez demore um ano ou mais. Mas é fato, qualquer pessoa que insiste e busca consegue ter as suas experiências. Agora, por que uma pessoa é travada? Como assim? Como é que alguém pode ser travado para sair do corpo? O grande gargalo, o grande ponto sabotador, o grande freio de mão, vamos colocar assim, da experiência fora do corpo é justamente o medo. Algumas pessoas até têm muita curiosidade, querem saber o que tem do lado de lá, ou querem voltar a ter certas experiências, mas aquele medo da morte, aquele medo de se algo der errado e eu não voltar, é isso que pega. Qual que é a diferença entre morrer e ter uma experiência fora do corpo? Basicamente a diferença é que numa experiência fora do corpo você volta para o seu corpo, na morte não. Então alguém pode pensar: poxa, mas é uma linha muito tênue entre morrer e sair do corpo. Para alguém que conhece pouco esses assuntos, pode até parecer que é isso mesmo, mas está errado. Não há uma linha tênue. Se a experiência fora do corpo significasse risco de vida, tenha certeza que muitas pessoas morreriam dormindo. Mas muitas. E você vê a maioria das pessoas morrendo dormindo? Não. São até exceções. Então, dormir é risco de vida? Não. Ter experiência fora do corpo é risco de vida? Não. Você vai sair do corpo de um modo ou de outro. Com ou sem lucidez, você vai sair do corpo. Então, por que não investir? Por que não ter lucidez? Pode tirar esse medo de morrer, pode tirar esse medo de você não voltar, o medo de que alguma coisa dê errado. E tenha justamente o sentimento contrário. Pessoas, quando começam a experimentar as experiências projetivas, as experiências extracorpóreas, o que elas têm é justamente o sentimento contrário, o sentimento da aventura, de que é algo muito positivo, que é um prazer íncito em estar praticando, em estar desenvolvendo esse tipo de fenômeno.
Em alguns casos, mesmo que você não tenha experiência completa, só o fato de você relaxar, de você se concentrar, de você ter uma postura mais controlada, em alguns casos já traz certa paz, certa tranquilidade, uma concentração e uma serenidade maior. Então não é só ter experiência em si que é válido e o resto não tem importância. Não. O fato de você praticar, o fato de você ir deitar e aplicar técnicas já traz uma sensação positiva, já traz coisas muito saudáveis. Então, quando você começa a criar gosto pelo processo e aplicar isso cotidianamente, a vida da pessoa tende a mudar para melhor. Então, vou repetir: você não vai morrer. Tenta praticar, tenta fazer isso, porque existem inúmeras vantagens de sair do corpo. Tá, vou sair do corpo para quê? Tem vários benefícios. Comprovação da vida após a morte é um, perda do medo da morte é outro. Só esses dois já vale a pena demais. Eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas fica de olho porque futuramente aqui no canal vai ter um vídeo onde eu vou colocar 100 vantagens da experiência fora do corpo. Então pode ser que no momento atual esse vídeo já esteja disponível no canal. E uma das coisas que eu acho mais legal nesse processo todo é o seguinte: é que você não tem desculpa para dizer que você não vai treinar ou você não vai praticar a experiência fora do corpo porque você não tem tempo. Pessoas corruptas, ou melhor dizendo, pessoas autocorruptas, que adoram se enganar, que adoram se tapear, elas até podem, né, colocar certos argumentos que ela não vai fazer porque ela não tem tempo, porque não dá, porque isso ou por aquilo. No caso, a experiência fora do corpo não tem desculpa. Ou você não vai dormir. Você dorme? Então você tem tempo para aplicar qualquer técnica. É só uma questão de costume, de interesse e de motivação. Você não vai deitar toda noite para dormir? Então por que não aplicar técnicas? Por que não ter um alvo que você quer fazer fora do corpo e buscar se desenvolver, buscar alcançar seus objetivos? Por que não? Abra sua mente, vamos expandir a nossa consciência. Porque qual é o fenômeno mais sério que nós admitimos que existe? É justamente a experiência fora do corpo. Existe a clarividência, que é o fenômeno de você enxergar pessoas ou seres que estão em outras dimensões. É um fenômeno, clarividência. Existe a telepatia, existe a lembrança de vida passada. Existem centenas de outros fenômenos que a sua consciência pode manifestar. Agora, qual é o fenômeno essencial? Qual é o mais prioritário? Qual é o maior e mais importante fenômeno de todos? É a experiência fora do corpo. Justamente pelos benefícios e por tudo que ela pode trazer para você. Então não é por menos que há sempre essa insistência por parte desse canal para que você tenha experiências, para que você experimente coisas novas em relação à projeção. Pode transformar a sua vida de modo real e satisfatório, num nível que muitas vezes extrapola o que você mesmo esperava encontrar. Fica aqui uma observação. Utilize técnicas saudáveis. Tenha o mínimo de muletas possível. Então, o que eu quero dizer com isso? Evite usar qualquer tipo de droga, qualquer tipo de alucinógeno ou qualquer tipo de artifício que você te faça ser dependente. Então, se você usa uma droga, por exemplo, como é que você vai poder afirmar que aquele fenômeno foi real ou que não foi basicamente uma alucinação? Muita gente tem até experiências significativas, mas no fundo ela sempre fica pensando, mas e se for o efeito da droga? E se for o efeito do alucinógeno? Então isso tira muito a credibilidade em relação a si mesmo quando você passa por um fenômeno assim. Tem muitas técnicas boas que se utilizam de respiração, de imaginação, enfim, priorize técnicas que utilizem mais o seu poder interno, as suas capacidades, suas faculdades pessoais. Qual é o livro mais completo sobre as experiências fora do corpo? E não tem como a gente falar sobre experiência fora do corpo sem citar o maior livro sobre esse tema. Na verdade, sem citar sobre o maior tratado sobre projeção consciente, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o Tratado de Projeciologia. São mais de 1000 páginas escritas pelo pesquisador Valdo Vieira. Então esse tratado aqui, ele é completo, ele traz o antes, o durante, o depois, técnicas para sair do corpo, enfim, é uma obra completa. Até o momento onde eu gravo esse vídeo aqui, não existe outro tratado no mundo que fale das experiências fora do corpo. Então esse tratado é completo, ele é uma obra para você de fato mergulhar, estudar profundamente. Recomendo a leitura do livro físico, que é muito melhor, assim, ele parece que você agrega mais o conteúdo que está ali. Agora, tá sem dinheiro, não está complicado?
ele está disponível gratuitamente na internet. Bem, eu fico por aqui. Espero que esse conteúdo possa ter agregado alguma coisa a você. Espero que tenha deixado muito mais perguntas e muito mais pulga atrás da orelha do que propriamente trazido respostas definitivas. Um forte abraço a todos, as melhores energias e até a próxima. Valeu!